Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal Empreendendo Digital. E o tema de hoje é os erros que fazem você perder cliente. Perder cliente, gente, é uma coisa que pode ocorrer por atitudes que talvez você esteja tendo, tá? E tem como consertar isso, tem como evitar. Uma das coisas é ouvir o seu cliente. Ouça o que ele quer, né? Ouça o que o seu cliente está precisando. Ouça a dor que o seu cliente está tendo, o que ele está querendo, qual o desejo do seu cliente, tá? O primeiro passo é esse. E aí sim, após ele falar o que ele está precisando, você vai vir com a solução, tá? Quer um exemplo? Vou dar. Digamos, a minha área é produtos de limpeza, né? O cliente chega e fala: Vanderlei, eu tô com meu piso encardido, eu tô precisando que limpa, que desencarda. Qual o produto que você tem aí disponível? E aí, após eu ter ouvido o relato do cliente, eu vou falar os produtos que eu tenho disponível, né, lá no meu comércio, que vai poder estar ajudando esse cliente. Serviço, né? Digamos que o cliente chegou lá para você e quer que você resolva um problema. Digamos que você trabalha consertando fogão, né? Você vai ouvir o que o cliente quer. Digamos que seja só o forno que está estragado, e se você conserta fogão, você vai lá e vai resolver. Mas você tem que saber, né, o que realmente o cliente quer, né? O segundo erro é prometer, né? Você promete solução que você não vai conseguir atender. Ou você promete que vai acabar com a dor do cliente, às vezes com um produto, e você não tem aquela solução que ele precisa. Então, se você não tem, não prometa, tá? É horrível quando a gente promete uma coisa e não consegue entregar a solução que o cliente tanto precisa, tá bom? Se você tem um produto que não soluciona o problema do cliente, não prometa que ele vai solucionar, né? Ou se você não faz aquele serviço que vai solucionar o problema do cliente, não prometa que você vai conseguir resolver, né? No meu caso, trazendo para a minha área, quando eu vendo algum produto que eu não tenho certeza que aquilo vai trazer benefício, que aquilo vai atender o que o cliente quer, eu falo: olha, você pode até levar, mas eu não tenho como te garantir que vai solucionar o seu problema. Tem que ser assim, tá? Sempre agindo com a verdade. E uma das coisas também, gente, é a falta de empatia, né? Que faz a gente perder cliente, né? O que seria empatia? Você colocar no lugar do outro, né? Seja verdadeiro com seu cliente sempre, tá? Porque isso é uma das coisas que faz a gente perder o cliente, sabe? Quando o cliente vê que você tá vendendo por vender, que você não se importa com ele verdadeiramente, que você não tá nem aí se ele vai resolver o problema dele, se ele vai conseguir, né, resolver o que está incomodando ele. O cliente, gente, ele não vem pra gente à toa, tá? Sempre quando ele vem pra gente, ele vem trazendo um problema que ele quer solução, né? Ou ele vem com uma dor, uma coisa que está incomodando ele, e ele vê você como solução, né? Nós, quando estamos no papel de vender produto, ou serviço, ou alimento, a gente está mediando sempre. Você está intermediando, na verdade, né? Você é um intermédio entre o cliente e o produto, o serviço ou alimento que o cliente quer, não é verdade? Então, a venda, ela passa por você. Então, quanto mais empatia você tiver e você tentar se colocar no lugar do cliente, lembrando que a gente tem que pensar, né? Como que eu gostaria de ser atendido? Como que eu estou atendendo? Será que esse atendimento meu, eu iria gostar de estar recebendo esse atendimento? Sabe, não atende o cliente com má vontade, sabe?
Mesmo que você esteja passando por algum problema, que todo mundo tem problema, né? Tenta levar o melhor para o seu cliente, tá? Tenta estar ali de verdade para o seu cliente e tentar atender e solucionar o problema dele, tá? Se isso não ocorrer, você com certeza vai perder o cliente, tá bom? Outro problema, gente, é personalizar o atendimento, tratar a pessoa como única, exclusiva. Todo mundo quer se sentir especial, não é assim? Pois bem, trata o cliente de forma personalizada, não faz abordagem como eu tenho visto aí, né? Ô moça, vai entrar. Ô senhor, entra aqui, deixa eu te mostrar os produtos. Não faça isso, tá? Chama o cliente, pergunta qual é o seu nome. Ah, José. Seu José, eu tô vendendo isso. Vão entrar, eu vou te mostrar, se eu ter interesse. Pergunta também, não faz abordagem forçada, não, sabe? Ah, vão entrar, não. Pergunta se eu teria um minutinho para eu te mostrar os produtos que eu tô vendendo. Seja delicada, tenha empatia, tá bom? Isso aí, gente, olha, faz perder. O cliente fala assim, eu nem vou passar perto daquela loja ali, né? Nossa, muito chata aquela mulher. E outra coisa também é a questão da confiança, né? Às vezes você vende um produto que não resolve o problema do cliente, nem a dor do cliente, não traz a solução para o cliente. Se você vende um serviço que você não tem como garantir, porque às vezes você ainda não está se sentindo tão confiante em executar aquele serviço. Ou às vezes você vende um alimento que talvez também não está tão bom assim, né? O cliente, você viu que naquele dia ali você errou na mão, né? E aquele produto não está tão bom assim. Então é muito difícil você fazer o cliente comprar com você quando você vende uma coisa que não vai atender o cliente, né? E quando você insiste, você também perde o cliente, tá? Sempre tem que ser verdadeiro. Se for um alimento que não tá legal, não venda. Inclusive, eu vou falar algumas experiências que eu passei, tá? Para poder explanar tudo aquilo que a gente tá falando, tá? Então, como eu tava falando, gente, olha, se for um alimento que não tá legal, não venda, tá? Se for um produto que você sabe que não vai atender, não força passar para o cliente, sabe, esse produto, porque ele vai levar e vai frustrar, e você também não vai ter confiança até, você não vai ter nem como garantir, né, você fica meio assim, né, e muitas das vezes quando o cliente vê que o cliente não é bobo, eu falo isso sempre. Quando o cliente vê que aquele produto não está de acordo, que aquele produto não está legal, ele não vai retornar. E aí você vai perder o cliente. E o pior de perder o cliente é que conseguir um novo cliente não é barato, né? Não é uma coisa fácil. Quando você conquista o cliente de verdade, aquele cliente ele fideliza e ele volta, sabe? Ele vai estar sempre comprando com você novamente. E isso, gente, é maravilhoso, tá? Quando você consegue fazer o cliente estar sempre comprando com você, é muito bom, porque além de você vender aquele produto, o cliente, por confiança, automaticamente ele vai procurar outros produtos com você também, tá? Agora eu vou falar de algumas experiências que eu tive. Na parte de falta de confiança com o produto, o que aconteceu? Eu já fui duas vezes num restaurante, foram em locais diferentes e estabelecimentos diferentes que aconteceu isso. Em que o alimento eu paguei pela comida e esse alimento estava azedo, sabe? E é muito desagradável isso, né? Se tá azedo, não tem condições de vender. E eles trabalham com comida e tentaram vender essa comida estragada. Isso não é legal, sabe? Não faça isso. Se você tem um restaurante, se você tem uma lanchonete, se você tem algum produto lá que tá com a data de validade que não tá adequada, não revenda isso, tá? Isso pode trazer sérios problemas para você, principalmente se tiver reclamação na vigilância sanitária, tá bom?
E isso vai para todas as áreas, né? Não dá para repassar coisa que não está de acordo, é a mesma coisa. Eu trabalho com produto de limpeza. Se meus produtos tiver algum produto vencido, tem como repassar esse produto, né? Então, assim, a questão da ética e da boa-fé, né? Agora, um outro relato que eu tive foi que uma vez eu estava no centro da cidade, onde eu moro, com a minha família, eu estava passando perto de um prédio, e esse prédio em cima funciona uma escola de computação. E essa escola tinha dois funcionários lá no prédio e tinha um funcionário embaixo. Esse funcionário embaixo estava querendo prospectar cliente para essa escola de computação. Esse funcionário virou para mim, para o meu esposo, né? A gente estava em família, e falou assim: olha, tem um sorteio acontecendo lá em cima, e esse sorteio é de eletrodomésticos. Vamos subir e participar? Falei, eu não queria participar, na verdade, porque na verdade eu estava saindo para comprar material escolar e eu queria resolver isso, né? Mas meu esposo falou: vamos, tá, subi. Quando eu cheguei lá, tinha uns balão, né, com um papelzinho e tal, a gente estourava o balão, aí só a moça que estava lá pegava o papelzinho e olhava o que a pessoa tinha ganhado. Gente, assim que ela estourou o balão, apareceu um papelzinho, e esse papelzinho tinha curso, né, porque eles trabalham com curso. E aí a moça falou, o preço era exorbitante, falou de bolsa, falou um monte de coisa. Só que a gente não subiu lá para curso, né? Não estava nem na minha cabeça naquele momento pensar em curso. E aí, lógico, automaticamente que eu vou falar que eu não tenho interesse. Falei que eu não tinha interesse, gente, a mulher ficou uma arara comigo. A mulher ficou muito brava quando eu falei que eu não queria o curso, que na verdade eu não tinha saído pensando em curso, já começa aí, né? Então a mulher ficou muito brava comigo, e quando eu falei que eu não queria, ela queria insistir, né, a todo custo, coagindo para que eu aceitasse, né, comprar o curso, mas eu não tinha interesse. E foi uma situação assim chata, sabe? E outra coisa que aconteceu comigo uma vez também foi, assim, que eu achei que foi muito frustrante, foi que tinha uma moça que ela vendia em porta, até aí tudo bem. Ela vendia livros, tá? Os livros eram realmente muito bons, mas eram livros parecidos com os que eu já tenho em casa. E eu não tinha interesse. Só que aí eu escutei, né, toda a proposta dela, sabe? A gente sempre tem que buscar ter empatia, porque eu também trabalho com vendas, né? Então, assim, é muito bom quando o cliente escuta a gente, e eu gosto também de escutar as pessoas. Escutei, né? Só que aí eu não tinha interesse. Os livros eram uns livros caros e eu realmente não tinha interesse de ficar com aqueles livros. E aí ela me ofereceu revistas para que eu comprasse para minha filha. Eu também não tinha interesse nas revistas, né, até então. Então eu falei para a moça: olha, eu não tenho interesse nas revistas, porque a minha casa, eu já tenho 3 crianças, então minha casa tem muita revista. Então, para mim, eu não tinha realmente, naquele momento, eu não teria interesse algum, né, em ter as revistas. Aí, nesse caso, tadinha, ela falou: olha, se eu não vender, eu não tenho nem o que comer, né? Uma situação assim que me tocou naquele momento, mas como eu não queria as revistas, eu falei com ela: olha, então vamos fazer o seguinte, você pega a revista, passa para outra pessoa que tiver interesse. Eu não tenho interesse nas revistas, mas aí a gente vê como que eu posso te ajudar, tá? Peguei um X valor de dinheiro, gente, passei para ela, porque realmente eu não queria as revistas, porque minha casa é pequena, e quem tem criança sabe, criança já ganha muito livro, né? As escolas, num determinado período, entrega livro, então minha casa já estava assim, com muito livro.
Então isso aí também entrou que eu não posso empurrar as minhas necessidades no cliente, né? A gente precisa vender sim, mas a gente só consegue venda se o cliente tiver interesse, tá? Essas histórias que eu contei são experiências reais que eu vivenciei, tá? E eu tô passando, gente, para falar que, olha, você tem que vender seu produto pelo interesse do cliente, não por interesse seu. Você não consegue. Pergunta se eu vou voltar, gente, a comprar nesses lugares que fizeram isso comigo. Eu não vou voltar. Você voltaria? E agora que eu já contei, né, as experiências que eu passei, eu gostaria de saber de você se você também já passou por alguma experiência parecida com as que eu passei. Se você, assim como eu, gente, tiver passado por alguma experiência assim, deixa o seu comentário, eu vou gostar de saber, tá bom? E se você não quiser comentar, coloca só que sim, que eu vou saber que você também passou por essa situação assim como eu passei, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.